Finalmente, Marcos Andrade se filiou a um partido político, o PSOL. Já passou da hora, né? E eu digo que passou da hora porque as pessoas que me conhecem, as pessoas que me acompanham sabem que eu sou muito politizado, eu sou dotado de uma veia política bastante calibrada, mas o fato é que eu nunca tinha feito militância ativa, eu nunca participei de militância partidária. Devo dizer que, na verdade, eu não vou nem à reunião de condomínio. Militante sempre fui. Militante pela democracia, militante pela cidadania. Eu nunca me furtei de me posicionar acerca das questões e dos valores e dos ideais nos quais eu acredito muito, como, por exemplo, e repito, o ideal da democracia, o valor da tolerância, a persistente utopia por um país de fato justo. Mas acontecimentos recentes começaram a me incomodar, além da minha possibilidade de continuar convivendo com essa minha militância de computador, com essa minha militância de sala de estar. Processo razoavelmente antigo, mas que começa a se acentuar de um tempo recente para cá. Devo dizer que essa ideia de militância partidária começou a me morder mais acentuadamente na ocasião do golpe parlamentar antidemocrático de 2016, eu me refiro ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Quero esclarecer que impeachment é um instrumento previsto pela Constituição brasileira, algo que pode sim ser uma salvaguarda democrática, mas não havendo crime, como não houve crime, o impeachment aparece como um verdadeiro atentado à democracia. E perceber a democracia ser tão explicitamente violada como foi em 2016, começou a exigir de mim alguma coisa mais prática em termos de movimentação política, principalmente quando eu tive a chance de observar, aliás, o Brasil teve a chance de observar que aquele processo de impeachment foi levado adiante por um Congresso que eu só posso chamar de podre. Acredito que haja consenso acerca disso que estou afirmando. O Congresso que depois a presidenta Dilma Rousseff protagonizou espetáculos bizonhos de podridão, de ópera bufa. Um Congresso majoritariamente constituído por cidadãos que respondem a processos criminais. E quantas vezes nós não vimos acontecer nesse período recente situações nas quais congressistas apareciam propalando discursos contra a corrupção apenas para serem presos no dia seguinte. Como se não bastasse o fato de ter sido, e eu repito, o que foi um atentado contra a democracia brasileira. Eu quero repetir que esse atentado foi levado a efeito por um Congresso que eu só não chamo de quitanda, porque quitanda até vende, mas vende na lei e paga imposto. E aquilo me perturbou imensamente. Diante desse espetáculo triste de um Congresso majoritariamente comprometido com denúncias extremamente sérias, eu começo a pensar, cara, o que você vai fazer com relação a isso? Como é que você vai se posicionar com relação a isso? O que você tem de prático para apresentar com relação a essa coisa que desfila na tua frente
através das redes televisivas. Como se não bastasse o golpe antidemocrático de 2016, alguma coisa que também me incomodou enormemente, me perturbou imensamente e me colocou na direção de uma ação mais consistente, eu vou dizer isso agora, é a chamada bancada evangélica, ou como se autodenomina, Frente Parlamentar Evangélica. Eu quero ter o prazer de dizer que existem outros parlamentares evangélicos dos mais diversos partidos que não compõem essa bancada evangélica justamente porque repudiam o que essa mesma bancada evangélica pretende representar. E eu tenho a felicidade de conhecer muitos evangélicos que passam vexames horrorosos a propósito desses tais evangélicos que compõem a bancada do Congresso. Aquilo me perturbou imensamente. Um discurso fundamentalista, um discurso altamente exclusor, um discurso lotado de evidentes interesses exclusos e de evidentes acentos fascistas. Acredito que o que eu entendo ser o risco imposto por essa bancada evangélica tende mais ainda a se adensar, porque recentemente um dos seus componentes no Senado, o senador Magno Malta, fechou acordo de aliança com uma chapa pré-candidata à presidência da República do Brasil. Observar que se você que me escuta não sabe ainda quem é Magno Malta, fica a minha sugestão. Vai ao Google e digita lá máfia das ambulâncias, ou máfia dos sanguessugas, ou propina da Itatiaia, e você vai ser informado acerca de quem é o senhor Magno Malta. E essa aliança que este senador faz agora com um projeto de poder que se caracteriza por uma extremíssima apresentação truculenta, violenta e exclusora, segundo eu compreendo e temo, pode ter como consequência uma aproximação ainda maior do que a que já existe entre as chamadas bancadas da Bíblia e bancada da bala. Lamentável perceber que numa certa representação do Congresso, bala e Bíblia têm mais em comum do que apenas as letrinhas iniciais. Marcos Andrade, o que você faz com relação a isso, rapaz? O que você faz? Você fica aí em casa sofrendo o assédio das tuas indignações, das tuas preocupações? Ou você coloca a perna na rua e vai agir ativamente no sentido de ser um modesto fator de contraposição a isso que se percebe no Congresso Nacional? E por fim, o que me tira, de trás do computador e me coloca no caminho da militância partidária é essa tragédia recente, que foi a execução da vereadora Marielle e do Anderson. Uma tragédia nacional, de repercussão mundial, alguma coisa que produziu um nível de comoção como poucas vezes nós vimos acontecer na história brasileira. E o que me deixou extremamente consternado com relação a isso foi o fato de observar uma enxurrada de postagens nas redes sociais
postagens covardes, postagens cruéis, monstruosamente cruéis, que evidentemente celebravam o massacre de uma vereadora que tanto se bateu pelos direitos humanos e celebrava esse massacre justamente porque ela tanto se batia pelos direitos humanos. Aquilo foi covarde. E de repente, mais ainda, eu me dou conta, como tantas vezes já observei, mas mais ainda, eu me dou conta de que existem pessoas valorosas que estão morrendo por se colocarem em defesa da democracia. E o que mais me assombra, o que mais me preocupa, é que existem pessoas que estão matando contra essa mesma democracia. E aí eu tirei o pé do chão. Hora de tornar prático o que até aqui, na tua vida, Marcos, foi defesa de ideia. Defender a ideia é fundamentalmente necessário. Fazer isso, praticamente, é inegociável. E agora, finalmente, eu parto para a prática comprometida e engajada da defesa daquilo no que eu próprio acredito. E tanta gente boa acredita também. O fato é que o que me coloca em movimentação, curiosamente, é o cansaço. O cansaço com que há de pior no cenário político brasileiro faz com que eu me motive a caminhar. A extenuação funciona, para mim, como um elemento de propulsão. Texto bíblico no livro dos Juízes nos fala de um homem chamado Gideão. Eu não vou entrar aqui no detalhe de capítulos e versículos, não é a intenção, mas Gideão vive numa época em que os israelitas estavam sendo extremamente massacrados pela opressão midianita. Gideão se auto-identifica como o menor da tribo de Benjamim, o menor da menor tribo. Ele se auto-reconhece como o anônimo irrelevante, como aquele pequeno miúdo, periférico, que diferença não faz, é assim que ele se entende. Mas mesmo se compreendendo, se achando, se pensando tão nada, tão menor, ele ainda é capaz de ser tomado por uma absoluta indignação diante daquela opressão que acontece. E ele não mede palavra quando se trata de esclarecer o aspecto desse seu coração indignado. E ele diz: onde está Deus, que não vê o que passa e o que sofre o povo que pelo seu nome se chama? Que Deus é esse que não socorre? Que Deus é esse que não acolhe? E diz lá o texto bíblico que Gideão é visitado por um homem celestial, Gideão é visitado por um anjo, é assim que o texto o identifica, e eu acho absolutamente fantástico que esse anjo não repreende Gideão naquela sua verve tão indignada. Ô rapaz, olha a boca, cuidado com o que você diz, seja reverente, onde está o seu temor? Não. O que o anjo diz é: vai nessa tua força. A tua indignação, cara, é justa. A tua indignação é legítima. A tua indignação é necessária. Então agora, moço, faz uma coisa. Transforma a tua indignação em motor que te coloque em ação. Faz dessa tua indignação
A energia que te ponha em movimento e motivado pelo que você indignadamente reconhece como ruim, haja a favor de uma transformação nesse quadro social que tanto te agride e que tanto te ofende. Vai nessa tua força. E ele foi. E é por aí que eu vou também, motivado pela justa indignação diante desse quadro político que categorias políticas e sociais submeteram à nação. Estou no PSOL, sou militante. Uma palavra ao presidente Lula, acreditando que o senhor muito provavelmente nem vai tomar conhecimento disso. O senhor não fez um governo de esquerda estricto sensu. Ai, ai, ai. Não foi um governo socialista sangue puro, colocando dessa forma. O senhor buscou composições com elites financeiras e elites empresariais que se deram super bem no tempo da tua gestão, razão pela qual é injustificável a traição covarde que essas mesmas categorias hoje movem contra o Senhor. Pessoas que o acusam de comunista, como se isso fosse uma acusação. Talvez não tenham ideia do vexame que passam apenas por dizerem algo tão sem cabimento. Eu experimentei aspectos discordantes acerca do modelo de governo que o senhor adotou. Mas o senhor governou com olhos atentos ao povão da periferia. Talvez não tanto quanto eu próprio gostaria, mas o senhor fez. O Senhor permitiu aos pobres desse país alguma possibilidade de morar, de comer e de sonhar. O Senhor tirou o Brasil do mapa da fome. Que vergonha estar no mapa da fome. E o Senhor mudou isso. Instituiu universidades, fomentou a formação e a pesquisa científica e lá naqueles tempos de militância sindical do ABC Paulista, o Senhor colocou a ditadura militar de joelhos. E o Senhor fez patrões pedir perdão. E por isso, presidente, por isso inclusive, e por outras coisas tantas, saiba que eu lhe sou eternamente agradecido. A democracia brasileira não vai morrer. O Brasil, presidente, não vai parar. Na verdade, o Brasil está apenas começando. Eu não sou petista.
mas Lula vale a luta.